É possível penhorar um bem do devedor, mas que esteja registrado apenas no nome do cônjuge ou do companheiro? Para começar a responder isso, meus amigos, a gente precisa falar do princípio da responsabilidade patrimonial. No nosso direito brasileiro, o nosso Código de Processo Civil, ele estabelece como regra que o devedor, ele responde com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações. Então, se o Zé é devedor, os bens do Zé vão poder ser penhorados. Isso está previsto aonde? Lá no artigo 789 do CPC, que diz assim, ó, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O que acontece muitas vezes, meus amigos, é que o devedor, ele é proprietário de um bem, mas esse bem ele está registrado apenas no nome do cônjuge, apenas no nome da esposa, apenas no nome do marido ou do companheiro. O bem foi adquirido, então, na constância do casamento, na constância da união, mas foi registrado só no nome do cônjuge, às vezes até de forma proposital, para que você, credor, não localize esse bem. Então, o que acontece na prática? Você, como credor, sai buscando imóveis, automóveis no nome do devedor, mas não encontra nada. Acontece que o patrimônio dele está todo registrado apenas no nome do cônjuge, justamente para poder fugir de você, do credor. O que eu vou te ensinar agora é como conseguir a penhora de um bem que é do devedor, mas que está registrado apenas no nome do cônjuge. É muito importante, meu amigo, minha amiga, que você saiba que também é possível penhorar um bem que pertença apenas ao cônjuge do devedor por uma dívida que foi constituída em benefício da entidade familiar. Isso, aliás, está previsto lá no artigo 790, inciso 4 do Código de Processo Civil. Mas, não é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Presta atenção. Nesse vídeo você vai aprender exatamente como penhorar a meação de um bem que pertence ao devedor, mas que está registrado apenas no nome do cônjuge, beleza? É importante que você tenha essa diferenciação para que você não peça coisas equivocadas na sua execução. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a aquisição de patrimônio por uma pessoa e o regime de bens do casamento. Eu quero te apresentar duas situações. A primeira é o seguinte, o Zé, ele é solteiro e ele compra uma casa. Vamos comigo, você vai acompanhando o raciocínio. O Zé é solteiro e ele compra uma casa. Registra lá no nome dele. O Zé resolve se casar e aí ele tem que escolher qual é o regime de bens do casamento dele. Lembra lá do direito civil, regime de bens do casamento? Vamos lá. Então o Zé era solteiro, comprou uma casa, a casa está registrada no nome dele. O Zé resolveu casar e ele vai escolher o regime de bens do casamento. Se o Zé escolher o regime de bens da separação total, a casa vai continuar sendo apenas do Zé. Se a esposa do Zé contrair uma dívida cujo crédito não aproveitou a família, a casa do Zé jamais vai poder ser penhorada, porque ela pertence apenas ao Zé, e o Zé não é o devedor. Mas vamos imaginar a segunda hipótese. O Zé, ele tinha então uma casa quando era solteiro no nome dele, e ele resolve escolher o regime de bens da comunhão parcial. Nesse caso, a casa vai continuar sendo apenas do Zé, porque ele já tinha comprado o bem antes de se casar. Lembra? Regime da comunhão parcial, comunicam-se apenas os bens adquiridos depois do casamento. No nosso exemplo, o Zé já tinha a casa dele. Então, se por acaso, depois que se casar, a esposa do Zé contrair uma dívida cujo crédito não beneficia a família, a casa do Zé jamais vai poder ser penhorada porque pertence apenas a ele. Mas vamos para o terceiro exemplo, que é onde eu quero chegar. Imagina então que o Zé resolve se casar e ele escolhe o regime da comunhão
universal de bens. O Zé vai passar a ser proprietário de apenas 50% daquela casa, já que os outros 50% vão passar a pertencer à esposa do Zé. E nesse caso, meus amigos, se a esposa do Zé contrai uma dívida, a metade da casa do Zé, que passou a pertencer à esposa, vai poder ser penhorada porque é um bem da devedora. O que eu quero te ensinar hoje está exatamente aqui. A possibilidade de você penhorar a parte de um bem que é do devedor, mas que, por conta do regime de bens do casamento, está registrado apenas no nome do cônjuge. Vamos analisar agora a segunda situação. A primeira situação, lembra, o Zé solteiro se casa e escolhe o regime de bens. A segunda situação é a seguinte: o Zé é solteiro e não tem bens. Aí o Zé resolve se casar. E depois que se casa, o Zé vai e compra um carro. O Zé vai e compra um carro depois de casado. A esposa do Zé, ela contrai uma dívida cujo crédito aproveita apenas a ela. Ela fez lá um empréstimo para uso diário dela. Não foi uma dívida que ela contraiu para beneficiar toda a família. Olha, se o Zé, quando ele se casou, ele escolheu o regime de bens da separação total, tá? Se o Zé, quando se casou, escolheu o regime da separação total, o carro registrado no nome dele pertence apenas a ele, desde que ele tenha comprado com recursos apenas dele, tá? O carro, ou a metade do carro, jamais vai pertencer à esposa do devedor ou poderá ser penhorado por dívida dela. Você conseguiu entender? Vamos voltar ao raciocínio. O Zé era solteiro, se casou, depois do casamento, ele, com recurso particular dele, comprou o carro. A metade desse carro nunca vai ser da esposa do Zé. Ainda que ela contraia uma dívida, a metade desse carro não vai poder ser penhorada. Agora vamos ver a segunda hipótese. Imagina que o Zé escolheu o regime da comunhão parcial de bens. Nesse caso, o carro que o Zé adquiriu, automaticamente, como foi depois do casamento, já passou a pertencer 50% à esposa dele. Lembra? Regime da comunhão parcial. Todos os bens adquiridos depois da união pertencem meio a meio para cada um dos cônjuges. Nesse caso, 50% do valor do carro vai poder ser penhorado para o pagamento da dívida contraída pela esposa do Zé. O que eu quero te ensinar hoje está exatamente aqui. A possibilidade de você penhorar parte de um bem que é do devedor por conta do regime de bens do casamento, mas que está registrado só no nome do outro cônjuge. E olha, se o Zé escolheu o regime da comunhão universal de bens, mesma coisa. O carro adquirido depois do casamento passou a pertencer ao casal, na proporção de 50% para cada cônjuge. Então, nesse caso, na comunhão universal, 50% do valor do carro vai poder ser penhorado para o pagamento da dívida contraída pela esposa do Zé. É exatamente disso que nós estamos falando hoje, da possibilidade de você penhorar um bem que está registrado no nome de outra pessoa, do cônjuge ou do companheiro do devedor, mas a meação, a metade do bem, pertence ao devedor. Beleza? Vamos ver agora como fazer essa penhora na prática, porque uma coisa é você saber que é possível, outra coisa é você conseguir implementar na prática. Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo que você tem que tomar é descobrir se o devedor é casado e qual é o regime de bens do casamento. Então, você vasculhou a vida do devedor, não encontrou patrimônio nenhum. Opa, lembrei do vídeo do Zé. Vou procurar então descobrir se o devedor é casado e qual é o regime de bens. Como é que você faz isso na prática? Olha, existem várias maneiras de você descobrir se o devedor é casado e qual é o regime de bens. A maneira mais fácil é fazer uma pesquisa no cartório de registro civil lá da cidade onde o devedor mora. Por quê? Porque se ele nasceu naquela cidade, o registro civil dele vai estar lá. Você vai lá no cartório e vai encontrar o registro de nascimento, o registro de casamento. Bingo, já matou a charada. Mas pode ser que o seu devedor não tenha nascido lá na cidade onde ele mora e você não tem ideia da onde ele nasceu. Você vai fazer uma busca pelo nome, pelo CPF do devedor em portais da internet que oferecem esse tipo de serviço.
Os meus alunos, eles sempre relatam, se valer do site Cred Localiza ou do site Seguro Cred, existem vários outros, onde você coloca o nome do devedor, o CPF dele, e aparece lá onde que ele nasceu, para que você consiga descobrir se ele é casado ou não. Alguns desses serviços fornecem, inclusive, a própria certidão de casamento. Mas há uma outra forma também, dentro do processo, para você descobrir se o devedor é casado ou não, que é pedindo para o juiz utilizar o sistema que chama CRC Jude. O CRC Jude é nada mais, nada menos do que o cadastro de todos os cartórios de registro civil do Brasil de forma digitalizada para que o magistrado consiga consultar. O magistrado então joga o CPF do devedor e lá aparece, olha, ele é casado no cartório tal do interior do estado de Minas Gerais, por exemplo. Pronto, você descobriu se ele é casado e qual é o regime de bens. Esse é o seu primeiro passo. O seu segundo passo, caso você descubra que o devedor é casado, é analisar qual é o regime de bens escolhido para o casamento. Se for o regime da separação total, já era. Não dá para você aplicar o que eu estou te ensinando nesse vídeo. Mas se o regime for da comunhão universal ou da comunhão parcial, aí você vai poder ir para o próximo passo, que é iniciar a sua busca de bens. Então você descobriu que o Zé é casado com a Carolina, você vai começar procurando por veículos, por imóveis registrados no nome da Carolina. E aí você vai poder usar vários serviços online que existem para isso. Você também pode ir no Detran da sua cidade, procurar veículos no nome do cônjuge, no caso aqui do exemplo da Carolina, e no cartório de registro de imóveis procurar por bens da Carolina. Você pode procurar por créditos em ações judiciais no nome da Carolina. Às vezes, a esposa do devedor está executando uma pessoa e vai receber lá um crédito de 100 mil reais. Lembra, dependendo do regime de casamento, metade desse crédito vai ser do seu devedor. Então, primeiro, descobriu que o devedor é casado. Segundo, descobriu qual é o regime de bens. O terceiro passo é começar a procurar patrimônio no nome da esposa, no nome do marido. Assim que você encontrar alguma coisa, caso o regime de bens do casamento seja o da comunhão universal, lembra, metade do bem pertence ao devedor e a outra metade pertence ao cônjuge. Você já pode pedir a penhora de 50% daquele bem que você encontrou. Mas caso o regime de bens do casamento seja da comunhão parcial, você vai ter que averiguar a data da aquisição do bem. Se esse bem, imagina uma casa, se a casa foi adquirida depois do casamento, metade dessa casa é do devedor e pode ser penhorada. Mas se a casa foi adquirida antes do casamento, aí não. Lembra, regime da comunhão parcial, comunicam-se apenas os bens adquiridos depois do casamento. E aí, você encontrando um bem, como que você vai formular o pedido de penhora? Vamos ver como fazer isso na prática? Como formular, então, o pedido de penhora na prática daquele bem que está registrado apenas no nome do cônjuge do devedor? Bom, primeiro de tudo, você nunca vai pedir logo de cara na execução que o juiz faça essa penhora. O Código de Processo Civil, ele estabelece uma ordem de preferência de penhora. E é importante que você mostre para o juiz que você já tentou a penhora de bens preferenciais. Professora, onde que está essa ordem de penhora? Está no artigo 835 do Código de Processo Civil. Lá ele fala assim, ó, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E aí ele fala dinheiro, investimentos, automóveis e vai elencando até chegar lá no último que fala assim, outros direitos do devedor. Então, na prática, depois que você tiver tentado penhorar dinheiro do devedor sem sucesso, você pode formular o pedido de penhora de metade de um automóvel, por exemplo, que você encontrou, ou da metade de um imóvel que você encontrou e que pertença ao devedor. O que você vai fazer sempre primeiro? Sempre você vai pedir a penhora de dinheiro através do Cisbajude. Depois, você vai passar a fazer busca de automóveis,
imóveis, direitos do devedor ou que seja do devedor, mas que esteja registrado no nome do cônjuge. Professor, o que eu devo constar no meu pedido? O que eu devo colocar na minha petição? Presta atenção, que é muito importante. Por quê? Porque às vezes a forma de pedir pode fazer com que o juiz indefira o seu pedido caso ele não compreenda. Então aqui está o ponto-chave do nosso vídeo. Primeira coisa que você vai constar no seu pedido é a demonstração de que você tentou outras medidas sem sucesso, especialmente o cisbajude. Olha, juiz, já se tentou o cisbajude, a penhora preferencial de dinheiro, e não foi possível. Agora eu quero penhorar a metade de carro, de imóvel que pertence ao devedor, mas que está registrado apenas no nome do cônjuge. Então, o segundo ponto do seu pedido vai ser isso. A explicação de que o pedido é de penhora de um bem do devedor. Você não está pedindo a penhora de um bem do cônjuge do devedor. Isso tem que ficar bem claro para o juiz, tá? Tem que ficar bem claro que você quer a penhora apenas da meação. O patrimônio do cônjuge não vai ser atingido, não é objeto do seu pedido. Se for o caso, desenha. Juiz, o devedor adquiriu um carro depois do casamento. Esse carro, metade pertence a ele e a outra metade à esposa. O que eu estou pedindo aqui é a penhora da metade que pertence ao devedor. Para que fique bem claro, porque muitos erram aqui. Muitos juízes se confundem aqui. Às vezes você pede a penhora do carro que está registrado no nome do cônjuge, não faz a explicação e o juiz vai e despacha e indefere uma vez que o cônjuge não participa da lide. Explique, juiz, eu não quero a penhora do carro do cônjuge, eu quero a penhora da metade que pertence ao devedor. A outra metade pertence ao cônjuge, essa eu não quero penhorar, eu quero penhora só de 50% do bem. Então, no segundo momento da sua petição, você vai explicar isso em detalhes para o juiz, tá bom? No terceiro momento, você precisa fundamentar juridicamente o seu pedido, demonstrar que a lei e que a jurisprudência admitem esse tipo de penhora. Eu já trouxe aqui para você o fundamento legal e jurisprudência há de montes, basta que você pesquise no site do STJ, no site do tribunal, onde o seu processo está tramitando, que você vai ver essa extensa possibilidade. É importante que você fundamente, tá bom? Num quarto momento, você vai alegar lá na sua peça que esse pedido não fere direitos do devedor. O devedor vai ter a oportunidade de se manifestar, de defender eventual impenhorabilidade desse bem. Se o juiz acolher alguma manifestação do devedor, a penhora é desfeita, simples assim. Então sempre coloque na sua petição esse ponto de que, olha, juiz, o que está se pedindo aqui não vai causar nenhum dano irreparável ao devedor. Caso feita a penhora da meação e Vossa Excelência depois entender que o bem é impenhorável, simplesmente se desfaz sem prejuízo para ninguém. E o requerimento final do seu pedido, vai ser o pedido para que o juiz lavre o termo de penhora e faça as comunicações pertinentes. Então, se é um carro, você vai pedir para que o juiz lavre o termo de penhora de 50% do carro tal e informe ao Detran. Olha, Detran, anote aí no prontuário desse carro que 50% dele está penhorado no processo tal. Simples assim. Esses são os itens que devem constar no seu pedido. Fazendo isso, não tem como você não ter sucesso. O principal, lembra, é mostrar para o juiz que você está pedindo a penhora da meação do devedor, que a meação do cônjuge não está penhorado, continua pertencendo apenas o cônjuge em condomínio. Professor, mas e caso o juiz indefira o meu pedido? Olha, na justiça comum, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Lembra sempre de fundamentar o seu agravo dizendo: a execução ela deve ser efetiva, ela deve caminhar para entregar um resultado para o credor e não para ser motivo de frustração, para motivo de tristeza, tá bom? Vamos aqui ponderar algumas dúvidas e problemas importantes sobre esse tema, que eu sei que deve estar pipocando na sua cabeça para o nosso vídeo ficar extremamente completo. Professor, é possível realizar essa penhora por meio do cisbajude? Eu posso penhorar metade dos valores que estiverem na conta corrente do cônjuge do devedor? Olha, possível é. Lembra?
todo bem adquirido depois do casamento passa a pertencer metade ao devedor, metade ao cônjuge, se o regime for da comunhão parcial ou da comunhão total de bens. Então, se o devedor é casado com a Maria e a Maria tem lá uma conta de investimento com 100 mil reais, 50 mil reais pertence ao devedor, caso ela tenha adquirido esse numerário depois do casamento, obviamente. Porém, meus amigos, há entendimento de que não se comunica aquela verba recebida a título de salário. Então, se a esposa do devedor conseguir provar de que, olha, o que eu tenho no banco aqui é fruto do meu salário, isso não seria possível de penhorar, a ameação não seria possível de penhorar. Mas na prática você sempre vai pedir, tá? Por quê? Porque o devedor, ele tem o ônus de vir e alegar a impenhorabilidade. Você não tem como descobrir se a verba é impenhorável ou não. Você simplesmente pede para o juiz utilizar o cisbajude. Assim que o juiz utilize e o dinheiro é bloqueado, a penhora ainda não foi realizada. O juiz vai ouvir as partes e o cônjuge do devedor pode vir aí com embargo de terceiro, simplesmente alegando, opa, essa verba é impenhorável, ela não se comunica com o meu cônjuge. E se ela conseguir provar isso, de fato o juiz vai afastar a impenhorabilidade. Agora, pedir, você sempre pode pedir, tá bom? Outra dúvida importante, e se a dívida foi contraída em proveito do casal? É possível penhorar a totalidade do bem? Então imagina, o devedor contrai um empréstimo para beneficiar toda a família. Nesse caso, meus amigos, é possível penhorar a integralidade do bem. Por quê? Porque a esposa, que não é devedora, ela se beneficiou daquela dívida, daquela obrigação não cumprida. Mas isso é um assunto para a gente tratar em um outro vídeo. Pode ficar tranquilo. A última dúvida que eu quero sanar aqui com você é a seguinte pergunta. Professor, e se o devedor vive em regime de união estável, é possível realizar essa penhora? Olha, na prática, você vai conseguir fazer essa penhora na execução apenas se essa união estável do devedor for documentada. Por quê? Porque muitas vezes não é. Muitas vezes é uma situação de fato que não está previsto em nenhum documento. Como é que o juiz da execução vai autorizar a penhora de um bem que está no nome de outra pessoa sem uma prova material de que essa outra pessoa vive em união estável com o seu devedor? Então, se por acaso existir uma escritura pública, legal, está documentada, você junta no processo e pede a penhora. Se existir provas materiais, às vezes existe uma ação onde eles entraram um contra o outro para provar a união estável. Sempre que você tiver prova material da existência da união, você pode formular esse pedido na execução. Se você não tem prova material, talvez seja preciso antes que você mova uma ação probatória autônoma. Uma ação cujo objeto vai ser apenas provar, mediante testemunha, mediante o que for, que o devedor e aquela determinada pessoa viviam em regime de união estável. Depois de feita essa prova, você junta ela na execução e vai conseguir penhorar a metade do bem que esteja no nome do convivente ou da convivente, tá bom? Meus amigos, olha, eu quero que você entenda que é plenamente possível você ter sucesso nas suas execuções. A partir de hoje, a partir desse vídeo, toda noite, quando você for deitar sua cabeça no travesseiro, quando você encostar no travesseiro, eu quero que você lembre do professor José falando assim, ó, na execução só não recebe quem desiste. Na execução só não recebe quem desiste. Você que está aí do outro lado, você precisa ser um inconformado. Não pode aceitar o não. Tem que estar sempre buscando melhores argumentos, novas estratégias de penhora. Hoje eu te apresentei uma estratégia e bons argumentos. Agora é com você. Eu espero que você agarre essa dica e coloque ela em prática. Olha, se o vídeo fez sentido para você, deixa aí o seu like agora, é muito importante para mim. Comenta colocando eventual dificuldade, eventual dúvida para que eu possa te responder. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal para que você possa ser notificado, para que você receba novos conteúdos, tá bom? Meu nome é José Andrade e eu espero te ver em um próximo vídeo. Fica com Deus sempre.